Olá, muito boa noite a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas a mais um FMG Talks, a oportunidade que temos de nos encontrarmos com os pesquisadores da UFMG e também de outras instituições para a gente poder debater, conversar e, sobretudo, para a gente poder aprender um pouco mais sobre os grandes temas pesquisados pela academia. Hoje o tema é vacinas, um tema extremamente importante, mas antes de entrar no tema, eu gostaria de lembrar a vocês que esta é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, em parceria com o Banco do Brasil. Tem o apoio da Fundep e é realizada pelo CEDECOM, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, como eu disse, o tema de hoje é vacina, vocês sabem, um tema extremamente importante na ordem do dia. Afinal de contas, a gente tem acompanhado aí um surto de sarampo que acomete São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, além de casos isolados também em outras regiões do país e que faz com que a gente, então, procure saber o que está acontecendo. Para alguns especialistas, o que explica em parte o que está acontecendo, na verdade, é a falta de imunização. A gente tem deixado de se vacinar, a verdade é essa. E por dois aspectos principais. Um deles é porque a gente acha que vacina é coisa para criança. Claro, vacina é coisa para criança, mas também é coisa para adulto. Nós, os adultos, também precisamos nos vacinar. Uma outra questão está ligada mais a um fenômeno recente, que são as fake news, o compartilhamento de notícias falsas que dão conta de que algumas vacinas, na verdade, não são seguras. Ou seja, não fazem bem, não nos protegem, fazem mal, o que é, claro, uma grande bobagem. De acordo com a OMS, cerca de 3 milhões de vidas, 3 milhões de vidas são preservadas, são salvas por ano no mundo, justamente por causa das vacinas. Portanto, hoje a gente vai poder falar um pouquinho sobre a eficácia e também a segurança, pelo processo de segurança pelo qual elas passam nas instituições e institutos de saúde e também de pesquisa do Brasil e também do mundo. Eu já vou logo convidando os nossos professores de hoje para falar sobre isso e também, claro, sobre o que eles têm desenvolvido nesta área. Gostaria que vocês recebessem, então, com muito carinho, a Lilian Diniz e o Flávio Guimarães. Bem-vindo, professores. Bom, vou ler aqui rapidamente, me permitam ler rapidamente o currículo de cada um deles, um breve currículo sobre a área de atuação. A Lilian é professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, é infectologista pediátrica, professora? E também preceptora da Residência Médica em Infectologia Pediátrica da FEMIG. Já o professor Flávio é professor do Departamento de Microbiologia da UFMG, desenvolve pesquisas nas áreas de vacinologia e virologia e faz parte da equipe que desenvolve atualmente uma das vacinas contra a dengue. Atua também no CT Vacinas, uma parceria da UFMG, do BHTEC e também do Instituto René Rachou. Bom, então vamos começar. 15 minutos para o professor poder fazer a sua explanação. Eu e o professor vamos nos sentar aqui. Fique à vontade, professor. Obrigado. Vou pegar meu instrumento aqui. Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos ter oportunidade de bater um papo aqui, conversar de forma bem informal sobre vacinas, que é um tema importante, que, como o Pablo mencionou para a gente aqui agora, e muito atual. Pergunta básica que a gente tem: vacinas, imunizar para quê? E o que eu vou começar mostrando para vocês, se o próximo slide passar. Vamos lá, me ajuda aí o pessoal da técnica. Precisa ligar aqui, professor. Tem um botãozinho aqui, ó. Isso. Pronto. Ótimo. Sempre tem um detalhe técnico, que pega a gente nesses de apresentações, mas faz parte. Tá? Então, antes, gente, da gente começar a conversar, para poder explicar o que eu gostaria de explicar para vocês, para a gente conversar a mesma linguagem, eu vou mostrar para vocês o que são vacinas, porque muitas vezes a gente tem um conceito muito abstrato de vacina. E eu sei que já tem gente que me olhou assim: lá vem aula. Se fosse aula, eu dava prova. Então, como eu não vou dar prova, vai ser um bate-papo. Tá? Vou mostrar para vocês, isso vai ser importante para a gente entender por que as vacinas não tem nada a ver com aquela história, essas fake news, essas falsidades que são, muitas vezes, passadas por aí por mídias sociais, etc. Então, vamos entender primeiro como é que o nosso corpo reage a uma infecção de verdade. Chegou um germe lá, ele entrou no nosso corpo.
Logo que ele chega dentro do organismo da gente, né, nós temos um sistema imunológico que combate infecções, ele já começa a atuar para tentar parar aquele micro-organismo, né, aquele germe que entra no nosso corpo. Esse início do sistema imunológico ele é importante, mas ele não é o componente mais funcional, mais eficaz do nosso sistema imunológico. O componente mais eficaz são esses 4 carinhas aí, é o que a gente chama são os linfócitos. A gente tem 4 tipos de linfócitos principais, que estão mostrados aqui nesses desenhinhos. A gente tem o linfócito que a gente chama de matador, né? A gente tem o linfócito que é o linfócito B. A gente tem o linfócito, escondido aqui atrás, o linfócito T auxiliar. E a gente tem outro carinha ali de polícia, que é o linfócito T regulador. Esse linfócito T regulador ele existe para garantir que o sistema imune, que é forte, não exagere na dose e acabe não prejudicando, nos atacando ao invés de atacar simplesmente só o germe que está entrando ali. Tá? Então, como é que funciona? Vamos supor, então, né, que o organismo foi infectado. Né? A primeira coisa que acontece quando a gente é infectado por um germe, né, essas células começam, então, a montar uma resposta. O problema é que essas células, que são os principais componentes da resposta que a gente gera contra uma infecção, ela demora um tempinho para ficar pronta. Ela não age imediatamente. O que acontece? O linfócito T auxiliar, ele ajuda a organizar a resposta imunológica e quem vai atacar mesmo o germe são esses dois carinhas aqui. O linfócito B, né, ele vai produzir anticorpos que vão se ligar lá no germe e vão ajudar a eliminar o germe. E o linfócito T matador, né, ele tem esse nome, não é à toa, ele ataca as células que estão infectadas e mata a célula que está infectada. A célula vai morrer, mas junto com ela morre o germe, o vírus, por exemplo, que está lá dentro. Tá? Então, eles são essenciais para a gente ter uma resposta eficaz. Mas o problema é que, como eu falei, isso leva tempo. Isso não acontece logo que o bicho entra dentro da gente. Então, o que acontece? Nesse período de tempo, o que pode acontecer é que a pessoa, enquanto a resposta está sendo montada, ela pode ficar doente, né? E dependendo do germe, ela pode vir a morrer. Né? Então, agora, se a pessoa não morre, fica só doente, por exemplo, e não morre, o que acontece? Da próxima vez, né, que esse bicho chegar de novo dentro da gente, o germe entrou de novo, só que agora, né, as nossas células elas têm o que a gente chama de uma memória imunológica. Ela lembra, ela vê esse germe aqui e fala, eu lembro de você. E dessa vez, como as células já estão prontas para aquele germe, não tem a demora na montagem da resposta. Então, né, vai haver produção de anticorpo, vai haver ação daquele linfócito T matador, né, e o vírus, a bactéria, né, o germe vai ser eliminado. Né? Nesse caso, né, a resposta é rápida, né, e o indivíduo não fica doente, tá? Nessa resposta secundária que a gente tem à infecção. O que as vacinas fazem, então? Elas enganam o nosso sistema imunológico, né? Elas enganam essas células. Por quê? A vacina, normalmente, está aqui o nosso germe vivo, né? O vírus, a bactéria, quem quer que seja. Aí o que acontece? A gente tem 3 tipos de vacinas que a gente usa hoje no dia a dia, que estão disponíveis no SUS, que estão disponíveis nas clínicas particulares, por exemplo. A gente pode categorizar as vacinas em 3 grupos. A gente tem o germe morto, é um tipo de vacina. A gente tem o germe que a gente chama de atenuado. O que é atenuado? Ele é enfraquecido. Isso pode ser feito por engenharia genética, isso pode ser feito por uma série de sistemas, né, de formas da gente enfraquecer aquele vírus, ou aquela bactéria, o germe. Né? Com isso, quando ele entra em contato com o corpo, ele está meio bobo, ele não causa mais doença. Isso é uma vacina atenuada. Exemplo da primeira ali, do germe morto, a gente tem, por exemplo, a vacina do vírus influenza. É um germe morto. O germe atenuado é a vacina, por exemplo, da febre amarela, da tuberculose, né? São germes atenuados. E a gente tem um terceiro tipo também, né, que a gente chama que são pedaços do germe. A gente chama de subunidades, mas é um nome complicado. Então, são pedaços do germe que a gente está fazendo a vacina. Tá? Então, esses 3 categorias que eu mostrei para vocês, compõem as vacinas. Então, todas as vacinas que vocês tomam, elas pertencem a dessas 3 categorias. Aí, como é que funciona? Quando você toma a vacina está lá entrando na pessoa, a pessoa foi imunizada. Tá? O que acontece? Os nossos linfócitos, nossos heróis aqui, eles não se importam, eles não sabem, na verdade, que aquilo que está entrando ali não é um germe vivo. Ele vê aquilo ali e fala, opa, vamos montar a resposta. E aí ele monta a resposta, né? Só que demora tempo.
Tá? Igual quando entra o germe pela primeira vez, demora tempo. Só que quando ele entra, qual que é a grande vantagem da vacina? Como é um germe ou morto, ou um pedaço do germe, ou um germe enfraquecido, bobo, né? A pessoa não vai adoecer e não vai morrer. Né? Então, você está enganando o sistema imunológico, que está achando que está combatendo uma infecção, sem o risco de você ter uma doença. Isso é a vacina. Tá? Então, como vocês estão vendo, a vacina ela é um componente para o qual o corpo sabe que existe, porque ela não é diferente em termos estruturais do germe que poderia ter entrado e causado aquela doença. Tá? Então, ela não tem nada de diferente. Então, por exemplo, aquela história, uma vacina pode causar autismo. Aí você pergunta assim, o germe que aquela vacina está tentando combater causa autismo? Não. Então, por que a vacina vai causar? Não tem o menor sentido. Né? São notícias falsas veiculadas de forma irresponsável. Né? Bom, então vocês entenderam agora como que a vacina funciona. Ela funciona enganando o sistema imunológico e gerando uma resposta sem que a gente precise ficar doente para ter aquela resposta contra o germe da próxima vez que o micro-organismo realmente chegar lá. Né? Agora, eu vou mostrar para vocês, do ponto de vista prático, qual que é a importância dessas vacinas. Tá? Eu vou dar 2 exemplos. A gente tem um tempo limitado aqui. Eu vou dar 2 exemplos que são marcantes para vocês. Primeiro, a poliomielite. Tá? Antes de vocês ficarem olhando, né, esses gráficos, a gente às vezes tem preguiça de gráfico, eu tenho, não sei se vocês têm preguiça de gráfico. Mas isso aqui mostra o seguinte, o número de casos anuais, vocês estão vendo que está caindo, né? Ele coincide com o quê? Com o aumento da cobertura vacinal no mundo. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu vou provocar vocês. Das pessoas que estão aí na plateia, com menos de 35 anos. Menos de 35 anos, não vale roubar, hein? Quem tem menos de 35 anos aí e já viu uma criança assim, com poliomielite? Criança. Levanta a mão para mim. Eu vi porque eu não estou vendo nada, tem uma luz na minha cara. Mas aqui eu vejo que tem muito pouca gente levantando a mão. Né? Por que vocês não veem crianças assim? Por causa da vacina, por causa desse carinha aqui. Tá? Ela é se não a única, a maior responsável por a gente não ver mais esses quadros. Vou dar um outro exemplo igualmente dramático. Varíola. Tá? A grande maioria de vocês, agora eu vou incluir todo mundo, tá? Todas as idades. Quem aqui já viu um paciente com varíola? Esse é um paciente com varíola. Levanta a mão. Ou então fala eu, porque eu realmente não vejo. Ninguém, ou um ou outro talvez. Tá? A varíola, para vocês terem uma ideia, ela foi a doença mais mortífera da história da humanidade. Nenhuma outra doença, né, vocês que são mais jovens, ouvem falar de gripe, AIDS, nada matou mais que a varíola. Mas através da vacinação, né, que foi uma ação da Organização Mundial da Saúde, ela foi erradicada, ela foi eliminada do globo. Não tem mais varíola. Né? Essa é considerada por muita gente como o maior feito médico da história, né, da humanidade. A gente conseguir erradicar uma doença que é simplesmente a doença mais fatal que a gente já ouviu falar. Pode ser que surja outra, mas por enquanto essa é a detentora desse recorde macabro. Né? E a culpa disso de quem que é? De novo, a culpa disso, né, é da vacina. A culpa não, o mérito, né, é da vacina. Bom, esse exemplo foi bom para a gente entender, né, de forma dramática. Eu poderia falar de várias outras doenças. Nós vamos abordar, por exemplo, o sarampo aqui. A professora Lilian vai abordar muito sarampo e outras doenças na próxima apresentação. Né? Mas eu poderia falar vários outros exemplos onde a vacina ela é essencial, ela é central nos fenômenos de controle das doenças. Tá? E a UFMG, como universidade de ponta que e as outras grandes universidades do mundo, no Brasil 90 e poucos % da pesquisa é feita nas universidades, ela não está descolada dessa realidade. Né? E a UFMG vem trabalhando no desenvolvimento, no estudo de novas vacinas, no estudo da aplicação de vacinas, em vários temas, em várias doenças, de várias formas. Né? Eu coloquei aqui uma tabela não, né? Um jogral aqui rápido, né? Dos tipos de vacinas que a UFMG esteve envolvida nos últimos 20 anos. Não estou indo nem muito para trás, não. Né? Nos últimos 20 anos. Esse é um painel que deve estar incompleto, né? Porque eu posso ter perdido alguma pesquisa que passou, né, há muito tempo atrás e eu não captei. Tá? Então, vocês conseguem ver que é uma série de patologias diferentes, de doenças diferentes, para a qual
né, a UFMG esteve envolvida ou está envolvida no desenvolvimento, né, dessas vacinas. Eu vou chamar a atenção desse painelzão aí, né, que vocês estão lendo aí, torcendo a cabeça para ler, eu vou chamar a atenção de 3, né, que são icônicas. Primeiro, a leishmaniose, que é uma doença que a UFMG esteve extremamente envolvida na geração da vacina, e ela produziu uma vacina chamada Leishtec, que foi uma vacina produzida exclusivamente por pesquisadores da UFMG. Essa vacina é contra a leishmaniose canina, mas ao proteger a leishmaniose canina, você protege a pessoa, né? Porque aí o cão não transmite, né? O mosquito não pica o cão e pica a pessoa e não transmite a leishmaniose, que é uma doença horrorosa, né? A Leishtec é a única vacina do mercado, né, e tem uma importância muito grande no Brasil. Um outro exemplo, a dengue, né? A gente tem vários grupos que trabalham com vacinas para dengue, e além disso, né, a UFMG é uma das universidades que está fazendo hoje o teste da vacina que é gerida pelo Butantan, um teste de uma vacina para dengue gerida pelo Butantan. Tá? Então está envolvida. E uma outra vacina muito icônica também, que a gente está vendo aqui, é uma vacina que foi desenvolvida, né, pela UFMG contra a cocaína. É uma vacina muito inteligente. Por quê? Porque a pessoa toma a vacina e gera anticorpos contra os metabólitos da cocaína. Aí, quando a pessoa que está vacinada ela faz o uso da cocaína, os anticorpos se ligam nos metabólicos e não deixa a pessoa ter barato. Consequentemente, a pessoa vai perdendo o interesse, porque ela não tem mais aquele barato da cocaína. E aí ela se cura do vício. Essa vacina está marcada para ser testada até 2021 em seres humanos. Então, são três exemplos, né, de vacinas icônicas que a UFMG tem desenvolvido. E a gente também está envolvido na UFMG no desenvolvimento das novas vacinas, que não existem ainda, tecnologias que não existem. É papel da UFMG e das grandes universidades do mundo estarem à frente do seu tempo, tá? Desenvolvendo coisas que não existem. Então, existem pesquisas, por exemplo, aplicando vetores virais. O que são vetores virais? É quando você escraviza um vírus que não causa nada no ser humano e manda ele produzir uma proteína de um vírus mau. E aí, a gente fica protegido contra o vírus mau usando um vírus bom. Né? O que mais que a gente tem? Vacinas nanotecnológicas, né? Nanotecnologia está na moda, então a gente pode pegar um pedacinho de ouro, né? Um micro pedacinho de ouro, um nano pedacinho de ouro, e recobrir ele com uma proteína de dengue, por exemplo. Tá? Ele fica igual um brigadeiro. E aí você usa aquilo como vacina e gera anticorpos contra a dengue. Né? E o ouro é inerte, então ele aumenta a meia-vida da proteína que está grudada nele. Então é uma vacina nanotecnológica. E vários outros sistemas. Né? E aí eu queria até chamar a atenção, né? A UFMG hoje tem o CT Vacinas, que é vamos dizer assim, um instituto que foi criado pela UFMG para o desenvolvimento de vacinas. Né? Hoje ele está no BHTEC, que é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, e ele está captando recursos para fazer sua sede própria, um prédio de 9.000 metros quadrados, voltado para o desenvolvimento de vacina e métodos de diagnóstico. Né? Mostrando o papel da UFMG, né, central nesse desenvolvimento, nessa busca por vacinas. Agora a gente tem o problema, né, que todo esse movimento anti-vacina, e eu vou mostrar o que isso causa, tá, com um dado só. Esse é um dado de sarampo, a professora Lilian vai abordar sarampo muito melhor do que eu em seguida, mas olha só, a gente tem aqui uma linha de tempo mostrando, né, que o sarampo, no ano 2000, a Organização Mundial de Saúde chegou a cogitar, tá, a determinação de um período para a erradicação do sarampo, de tão bom que estava. De repente, surgem os movimentos anti-vacina, né, no ano de 2005, e hoje a gente tem esse quadro, o retorno do sarampo. Né, isso não é só aqui no Brasil, não, em tudo quanto é lugar, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, em todos esses lugares. Para finalizar, eu gostaria apenas de... Eu recebi um WhatsApp com uma frase que eu achei sensacional. Tentei achar o dono dessa frase e não descobri. Então, eu não posso dar o crédito adequado para essa pessoa. Mas ele falou o seguinte, ou ela, né? Que a vacinação é um pacto coletivo para a erradicação da doença. É responsabilidade de vocês todos se vacinarem, porque ela não é uma proteção só individual, ela te protege. Mas ao não pegar uma doença, porque você está vacinado, você não transmite a doença para a pessoa do seu lado que não está vacinada. Então, é um pacto social. Tá? É um dever social que nós temos, não só com a gente, mas com toda a população que está em volta de vocês. Muito obrigado, gente. Ok, professor, pode se sentar. Muito obrigado.
Antes da gente começar a ouvir a apresentação da Lilian, gostaria de convidar vocês a fazer as perguntas, tanto para a Lilian quanto também para o professor Flávio, através do nosso WhatsApp 31 97537 0082. Já pode começar então a enviar as perguntas, porque daqui a pouquinho a gente abre a conversa para que vocês também possam participar com a gente, tá bom? Professora, à vontade. Gente, boa noite. Queria agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui falando de vocês de um tema que eu gosto tanto. Então eu vou dar seguimento à fala do Flávio e trouxe para vocês alguns conceitos que eu acho que são muito importantes que a gente tem em relação às vacinas e a gente vai conversar um pouco e depois a gente pode responder as perguntas, né, à medida que vocês tiverem dúvidas. Bom, então vou começar falando do Programa Nacional de Imunizações. Então, a partir de 1973, criou-se aqui no Brasil o Programa Nacional de Imunizações, que visava, então, fornecer algumas vacinas, né, proteger a população de doenças preveníveis, toda a população, né, de forma uniforme, focando principalmente as crianças nesse primeiro momento. Antes de 1973, a gente tinha mais campanhas vacinais voltadas para a cobertura de uma ou outra doença. A partir de 73, a gente começa a ter, então, um conjunto de vacinas e ao longo do tempo, a gente vê que outras vacinas vão sendo incorporadas a esse calendário. Hoje o nosso calendário de imunizações é esse, essas vacinas são fornecidas nos postos de saúde. Nós temos 18 doenças, né, para as quais a gente tem proteção. A gente vê que a maioria delas são focadas nos primeiros anos de vida, porque essa é uma idade em que as crianças estão muito desprotegidas ainda, então é interessante que elas façam essa imunidade, elas façam essa defesa antes que elas entrem em contato com esses vírus, com essas bactérias. Flávio já explicou aqui, então, como que surge essa vacina, né? A gente vai induzir a produção desses anticorpos para o nosso organismo conseguir reconhecer esse vírus e essa bactéria num segundo momento, quando a gente tiver esse contato. Então, a vacina, gente, o foco principal é a prevenção das doenças. Algumas doenças, como a varíola, que o Flávio já comentou, a gente conseguiu a erradicação, outras a eliminação. Então, por exemplo, nas Américas, a gente tem a rubéola eliminada, né, desde 2015, a gente tem a polio eliminada das Américas desde 1990. E por que a gente precisa continuar se vacinando? Porque essas doenças ainda ocorrem em outras partes do mundo, em outros países. E se a gente perder a nossa proteção, a gente permite que essa doença seja reintroduzida, então, no nosso país. E para outras doenças que a gente não conseguiu erradicação ou eliminação, a gente consegue reduzir muito o número de casos, o número de pessoas doentes. Aqui eu trouxe algumas doenças que são mais impactantes, para as quais a gente tem vacina disponível, doenças graves, né? E a prevenção aqui, no caso dessas doenças, é fundamental. Porque, por exemplo, nos casos de meningite, de tétano, a gente não pode confiar só no tratamento. Porque muitas vezes essas doenças elas ocorrem de forma tão rápida que a gente não tem tempo para tratar esses pacientes. Então, a prevenção é uma arma fundamental. Em outras situações, como também o HPV, né, uma prevenção então de um câncer, a vacina contra a hepatite B também, a hepatite B, ela pode causar cirrose, que pode levar ao câncer de fígado. Então, só para reforçar para vocês a importância da prevenção em relação a essas vacinas. Aqui eu trouxe para vocês um trabalho do nosso grupo em que a gente observou no hospital de referência aqui em Belo Horizonte para o tratamento de doenças infecciosas em crianças, é o Hospital João Paulo II, o Hospital do Estado. A gente observou de 2005 a 2018, com as vacinas, uma redução importante no número de casos de meningites em crianças. E, claro, consequentemente, uma redução nos óbitos também. Aqui são as principais bactérias causadoras de meningite. Essa aqui, que a gente chama de Haemophilus influenza, a gente já tem vacina para ela desde 1999. Então, observem como a incidência dessa doença já é baixa, né, desse agente como causador de meningite. Essas outras duas aqui, em verde e azul, que a gente chama de pneumococo e meningococo, a gente passou a ter vacina para elas em 2010. Então, a gente observa aqui em Minas, no nosso serviço, a partir de 2010, uma redução no número de casos de meningites causados por essa doença, para mostrar, então, esse impacto na redução de hospitalização de doenças graves e na redução do número de óbitos também. Outras doenças para as quais a gente tem imunização também, às vezes a gente considera doenças mais simples e a gente
pensa muitas vezes, será que vale a pena vacinar, me proteger contra gripe, contra sarampo, contra catapora, né? Então, são doenças que, sim, no geral, elas são menos graves, mas são doenças que podem complicar. E, por isso, a gente precisa se vacinar, né? Então, aqui é um exemplo também de um trabalho que a gente fez com crianças com catapora, internadas também nesse hospital. Olha, para vocês verem, a gente tinha 669 crianças internadas de 2011 até o início de 2014 com catapora, principalmente por causa de infecção que corria em cima das feridas da catapora. Eram cerca de 223 internações por ano, né? E olhem, a gente tinha dessas 669, só 10 crianças eram vacinadas, né? Então, a partir de 2013, a gente passa a ter a vacinação contra a varicela, contra a catapora, e hoje, realmente, a gente tem um número muito, muito pequeno de crianças com catapora internadas. Então, um impacto muito grande que a gente não conseguiu observar nesse período, porque a vacina ainda não era disponível na rede pública de saúde. E o sarampo também, né? Então, o sarampo, a princípio, uma doença tranquila, benigna, mas que também pode complicar. Então, cerca de 30% das pessoas com sarampo vão ter complicações. Por quê? Porque o sarampo, ele causa uma queda na imunidade do organismo, né, das pessoas infectadas. Então, essa pessoa fica mais suscetível a ter uma infecção de ouvido, a ter uma infecção de garganta, a ter uma pneumonia, uma gastroenterite, até uma infecção do sistema nervoso central. Então, essas são as complicações mais comuns do sarampo. Então, a vacinação é importante porque, sim, é uma doença a princípio benigna, mas pode evoluir com complicações. Aqui é um conceito que o Flávio já citou, mas que eu quero reforçar para vocês. Um conceito muito importante da proteção de rebanho. O que significa isso? Eu me vacino não só para me proteger, mas eu me vacino porque eu não adoecendo, eu também não transmito a doença para as pessoas que estão ao meu redor, né? É uma questão social também. Então, na proteção de rebanho, o que a gente tem? Por exemplo, se eu tenho um grupo de pessoas em amarelo imunizadas, e tenho algumas aqui em azul que não estão imunizadas, e algumas pessoas não podem receber a vacina. Algumas vacinas, né? Existem vacinas vivas, como o Flávio comentou, que algumas pessoas que têm a imunidade mais baixa não podem receber, tá? Então, vamos supor que seriam essas pessoas em azul. Quando eu introduzo em vermelho aqui indivíduos doentes que estão transmitindo a doença, esse grupo grande de pessoas que estão protegidas vão acabar protegendo indiretamente essas pessoas que não puderam ser vacinadas, tá? É o que a gente chama de proteção de rebanho. Vou dar um exemplo para vocês. Atualmente, nós temos uma criança de 4 anos internada com um provável diagnóstico de sarampo. Essa criança tem um problema de imunidade, então ela não pôde receber a vacina de sarampo. Ela esteve em São Paulo recentemente, chegou aqui uma semana depois com sintomas do sarampo. Quer dizer, se a população de São Paulo tivesse adequadamente imunizada, eles teriam feito essa proteção de rebanho para proteger essa criança que não pôde receber a vacina. Tá? Então, é um conceito muito importante para a gente ter também. A vacina não serve só para nos proteger, é uma questão social também. Aqui, um trabalho nosso em que a gente avalia no hospital 3 anos antes da vacina de varicela e 3 anos depois, tá? Da vacina ser oferecida no governo. Aqui a idade das crianças internadas. Observem como a gente observa, nesse segundo período, uma redução importante no número de casos em todas as idades. Mas as crianças que foram vacinadas foram aquelas entre 1 e 2 anos. Por que a gente teve uma redução importante em todas as idades? Porque essas crianças não adoeciam mais, elas também não transmitiam mais a doença, então elas acabaram induzindo uma proteção de rebanho para todas as outras crianças que não recebiam a vacina pelo governo. Um outro exemplo também, nesse nosso trabalho, a gente divide as crianças, quando elas internam, as crianças com catapora, em grupos, dependendo do motivo da internação. E tinha um grupo de pacientes que eram pacientes de risco, que são esses pacientes que têm a imunidade baixa e que, se aparece uma bolinha da catapora, eles têm que correr, internar e tomar remédio, porque senão a catapora pode se alastrar no organismo desses indivíduos. Então, o que a gente observa? Que no período pós-vacinal, também nesse grupo que não podia receber a vacina, a gente observa uma redução no número de casos de crianças internadas. Então, é a proteção de rebanho que a vacinação das crianças saudáveis acabou causando, né? Uma proteção indireta nas crianças que não podiam ser imunizadas com a vacina.
Bom, sarampo também é uma questão da proteção de rebanho. O que está acontecendo hoje em São Paulo, né? Nós temos uma população em azul não imunizada, poucas pessoas em amarelo imunizadas, e o sarampo, ele é muito contagioso. Das doenças infecciosas, ele é dos mais. Então, quando você introduz um indivíduo infectado no meio dessa população, é só uma questão de tempo para essa doença se alastrar e a gente acaba infectando uma quantidade grande de pessoas. Bom, outro conceito que eu queria falar para vocês é sobre as falhas vacinais. Então, as pessoas pensam muitas vezes que foram vacinadas e que elas, então, não vão adoecer daquela doença mais porque eu me vacinei. Não. As vacinas, elas não têm 100% de proteção. Elas têm proteções muito altas, 90%, 95%, 99%. Mas 100% de proteção não. Então, a gente pode se vacinar e a gente ainda pode adoecer. Por que ocorrem essas falhas? Em algumas situações, por características dos indivíduos. Então, vou dar um exemplo para vocês. A vacina de febre amarela, quando ela é aplicada lá nos 9 meses de vida, a proteção que a criança faz contra a febre amarela não é tão boa quanto a proteção que o adulto faz quando ele recebe a vacina de febre amarela. Então, a idade, às vezes, vai fazer com que aquela pessoa vacinada possa ter uma proteção maior ou menor. Erros de aplicação. Então, se eu tenho uma vacina que é aplicada por via subcutânea e ela for aplicada no músculo, ela não vai induzir proteção, né? Mas o mais importante são que as falhas ocorrem por características das próprias vacinas, né? A gente tem as falhas primárias, que são aquelas em que a gente considera que 100% da população vacinada, 95% é a proteção gerada, então 5% das pessoas não vão ser vacinadas, não vão ser protegidas. E as falhas secundárias são aquelas em que a gente observa uma queda da proteção ao longo do tempo, tá? E isso, a estratégia que a gente tem para tentar reverter, para tentar reduzir esse percentual de falhas, é a revacinação, né? Por isso, às vezes, a gente, anos depois, como a difteria e o tétano, 10 anos depois, a nossa proteção cai, a gente precisa se revacinar. Um exemplo da queda da proteção também é a vacina de gripe. Por que a gente tem que vacinar todo ano? Porque a proteção da gripe cai, né? A proteção da vacina cai depois de um ano. Também tem uma situação de que a nossa vacina de gripe hoje, ela é feita baseada nos vírus que estavam circulando no inverno, os que estavam circulando mais no inverno do ano passado. A minha vacina de gripe do ano que vem vai ser baseada nos vírus principais que circulam no inverno desse ano, que podem não ser exatamente os mesmos que circularam no ano passado. Então, não tenham um conceito de que a vacina de gripe hoje vai durar mais do que um ano, porque não vai, e ela pode não ser eficaz contra os vírus que estão circulando hoje, tá? Então, tem esse conceito. Bom, outra história da queda da proteção vacinal muito recente foi a vacina de febre amarela, né? Até 2017 acreditava-se, então, que a gente precisava revacinar a cada 10 anos, porque essa proteção com o tempo ela vinha caindo. A partir de 2017, o Ministério da Saúde resolve seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde, que considerava que não, que a proteção ela se mantinha depois de 10 anos também. Então, a partir daí, a gente passa a não precisar mais revacinar contra a febre amarela. E outra situação que o Flávio já comentou, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu não vacino, mas eu concordo que as crianças têm que ser vacinadas. Dependendo da doença, gente, o foco não é vacinar as crianças, tá? Então, existem vacinas para adolescentes, existem vacinas para idosos, vacinas para gestantes, que são muito importantes para esse grupo. Na adolescência, por exemplo, hepatite B é muito importante, porque a principal via de transmissão é a sexual, o HPV, e o que acontece com a vacina do HPV? Essas meninas que são vacinadas de 11 a 15 anos, a 14 anos, a proteção que elas fazem contra a vacina do HPV é muito maior do que uma mulher que toma a vacina com 20 anos. Então, a proteção induzida, né, o número de anticorpos gerados com a vacina é muito maior nessa idade. E aqui eu queria chamar a atenção para a doença meningocócica, que é um tipo de meningite, né? A gente tem uma vacina hoje disponível de 11 a 14 anos para os adolescentes, eu acho que muita gente não sabe, e que ela é importantíssima. Por quê? Quando a gente vacinava as crianças menores de 5 anos de meningite, o que acontecia? Elas não internavam, elas morriam muito menos, né? A gente tinha muito menos doença nessa faixa etária. Mas acima dos 5 anos, essa vacina não tinha impacto nenhum. As pessoas continuavam adoecendo, morrendo de meningite da mesma forma. Até que se descobriu que os adolescentes e os adultos jovens eram os principais transmissores da bactéria. Eles tinham essa bactéria da meningite
no nariz, na garganta. Às vezes eles não adoeciam, mas eles na fala, na tosse, no espirro, eles transmitiam. Então eles eram os principais portadores dessa bactéria. Então a partir daí surgiu a ideia de se vacinar esses adolescentes e esses adultos jovens como uma forma de tentar reduzir o número de casos de meningite em toda a população, já que eles são os principais transmissores. Os idosos também, muito importante, olha para vocês verem, a influenza, os óbitos ocorrem em 76% de pessoas, 76% dos óbitos ocorrem em pessoas que têm algum, o que a gente chama de fator de risco, alguma coisa, uma outra doença, uma idade muito avançada, e o principal desses fatores de risco é realmente a idade. Então, a vacina de influenza ela é muito mais importante numa pessoa de 60 anos, 65, do que numa criança de 8 anos, porque a pessoa com 60, 65, ela é um grupo de risco, ela morre muito mais de influenza do que a criança acima de 5 anos, por exemplo. Um outro conceito, então, a vacina das gestantes. É muito importante, principalmente a vacinação de coqueluche. A gente acha que coqueluche não existe, mas existe sim. É uma doença que acontece nas crianças com 1, 2, 3 meses de idade, as crianças bem novinhas, e o principal transmissor da coqueluche, que também é transmitido através da respiração, são as mães. Então, a vacinação dessas mulheres na gestação faz com que elas se protejam da coqueluche, passem anticorpos para esse bebê e evite o adoecimento dessas crianças nesses primeiros meses de vida. Bom, e alguns grupos especiais, gente, que não podem ser vacinados, como eu já comentei com vocês. Então, pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, que têm HIV, pessoas que fazem uso de remédios que inibem o sistema imunológico, elas não podem receber algumas vacinas, principalmente vacinas de vírus vivos e bactérias vivas, como o Flávio falou. Aqui foi um caso de uma criança que teve com a gente, que recebeu a vacina BCG de tuberculose ao nascimento, que é uma vacina que tem bactéria viva, e então essa vacina, essa bactéria acabou se alastrando na axila, no local da vacinação, porque ela tinha uma imunodeficiência grave, mas que nesse momento ela ainda não sabia, então a gente acabou descobrindo a imunodeficiência porque essa vacina se alastrou. Então, muita atenção, algumas pessoas não podem ser vacinadas realmente, porque se elas forem, esse vírus ou essa bactéria viva, ela pode acabar se alastrando no organismo desses indivíduos. Para terminar, gente, eu queria falar para vocês um pouco dos efeitos adversos das vacinas, né? Então, o efeito adverso é qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação. As vacinas têm efeitos adversos, sim. A maioria dos efeitos adversos são locais. É uma febre, é uma dor, é um inchaço naquele local da vacina, que a gente considera efeitos adversos leves, que vão ocorrer em 5%, às vezes 10% daquelas pessoas vacinadas. São efeitos adversos que não têm uma maior gravidade, né, na maioria dos casos. É importante a gente ter um conceito de que nem tudo que ocorre depois da vacina é um efeito adverso da vacina, é consequência da vacina, né? Algumas coisas, como o Flávio já citou, tem essa associação temporal com a vacina, ocorreu depois, mas a gente precisa de estudos que mostrem se aquilo realmente é uma consequência da vacina ou não, né? O autismo, o Flávio citou. Outro exemplo são adolescentes que desmaiavam depois da vacina de HPV e que depois se descobriu que isso não era um efeito da vacina, tá? Mas algumas vacinas de vírus vivos e de bactérias vivas, elas podem ter alguns efeitos mais graves. E aí, nesse caso, essa história de que tomei a vacina e adoeci, pode ocorrer mesmo. Isso ocorre com quais vacinas? De sarampo, de cachumba, de rubéola, de catapora, que são vacinas de vírus vivo, de febre amarela, mas não ocorre na gripe, né? E as pessoas costumam, no inverno, tomar vacina, gripou e sai falando, eu tomei a vacina e eu gripei por causa da vacina. Não, o Flávio já falou, a vacina de gripe não é uma vacina de vírus vivo, ele tem partículas do vírus. É impossível que aquela vacina nos adoeça. Por que a gente adoece? Porque é o inverno, é a época que a gente vai gripar mesmo. Mas outras doenças, sim, outras vacinas podem sim nos adoecer de forma mais leve. Então, eu posso tomar vacina de sarampo e ter manchas no meu corpo. Menos do que eu teria, claro, se eu tivesse a doença. E no caso da febre amarela, gente, aqui a gente tem uns efeitos colaterais da vacina que são mais graves. Então, esse vírus, ele pode imitar a própria febre amarela no fígado, causando uma hepatite importante, às vezes no sistema nervoso central, porque é um vírus vivo, né?
A gente sabe que isso ocorre num percentual muito pequeno de casos, por isso o benefício da vacina ainda é maior, né, do que o risco, mas a gente sabe que existem algumas idades, como acima de 60 anos e crianças menores de 6 meses, em que esses efeitos adversos ocorrem num percentual um pouco maior. Daí a preocupação em se considerar, né, a necessidade real de se vacinar um idoso contra a febre amarela. Isso vai depender muito do risco dele, porque a gente precisa considerar que o risco desse efeito adverso, que aqui sim é um efeito adverso mais grave, o risco é um pouco maior nessa população. Era isso que eu queria falar, gente. Muito obrigada. Ok, professora, muito obrigado também pela apresentação. Vou começar, então, a direcionar as perguntas que chegaram para a gente. A primeira pergunta para os dois é do Sérgio. Obrigado pela pergunta, Sérgio. O que vocês têm a dizer sobre as diferenças de qualidade entre as vacinas? A vacina de HPV tem relatos de experiência com efeitos colaterais mais graves. A vacina para a febre amarela é menos eficiente também. Fale mais sobre isso, se possível. Também a correlação de algumas vacinas e o surgimento de doenças autoimunes. Por favor. Bom, eu acho que eu e a Lilian podemos bater jogar uma peteca juntos aqui, mas isso também tem muito a ver com essa divulgação incorreta dessas informações. Então, por exemplo, a vacina para HPV, ela tem uma tecnologia diferente, ela não é uma vacina viva, é uma vacina constituída, ela tem uma engenharia genética diferente, é uma vacina extremamente segura, né, e muito eficaz, né, já foi comprovado e etc. Já a vacina da febre amarela, né, ela tem um componente que ela é uma vacina viva. Então, como a professora Lilian falou, ela deve ser usada com cautela por determinados grupos etários, porque sendo uma vacina viva, ela pode causar efeitos adversos mais graves ou menos graves, dependendo do estado da imunidade daquela pessoa, né? Mas uma coisa que a gente não tem dúvida com relação à febre amarela é sobre a sua eficácia, tá? Ela é uma vacina extremamente eficaz. E existe até um conceito, né, entre os vacinologistas, que é o seguinte: as vacinas vivas, né, elas têm um risco associado de ter efeitos adversos maior. Não quer dizer que elas são vacinas não seguras, tá? Ela tem um risco maior. Mas elas são mais eficientes em gerar uma resposta imune. Por quê? Porque eu não falei que o objetivo da vacina é mimetizar a doença original? Ele é um vírus vivo, então ele imita direitinho o vírus que causa a doença. Então o sistema imune ataca mais severamente aquela vacina, né? Gera mais resposta. Então ela é uma vacina extremamente eficaz. Tá? Eu não sei se eu respondi o Sérgio, bater bolinha aqui agora para a Lilian. O HPV, em termos de efeito colateral da vacina, o que se divulgou muito aí foram as que a gente chama de síncope, né? Os desmaios que algumas adolescentes tiveram, mas depois os estudos mostraram que isso não era um efeito adverso da vacina, que isso tinha a ver com a faixa etária em que a vacina era aplicada, muito a ver com a ansiedade dessas adolescentes nesse momento da aplicação. Então, não é um efeito colateral da vacina de forma alguma, tá? Em relação à febre amarela, realmente tem muitos estudos que analisam a proteção da febre amarela 10 anos, 5 anos, 15 anos depois, inclusive estudos aqui no Brasil, né, em Minas. A maioria deles mostra hoje que a proteção é duradoura, sim. Tá? 95% de proteção. Posso ter falha? Posso, mas a maior parte das pessoas vacinadas vão estar protegidas. Existem alguns estudos que mostram que a proteção cai, mas realmente o consenso hoje, nesse momento, é que essa proteção é duradoura. Podem surgir novos estudos que mudem um pouco e que venham a falar para a gente: olha, gente, eu acho que a gente vai precisar revacinar de novo. Pode, mas hoje a gente trabalha com esse conceito, tá? Ótimo. Agora uma provocação interessante que chegou aqui para a gente é o seguinte: se a teoria por trás das vacinas parece tão simples, por que há tão poucas vacinas efetivas no mundo? Vocês concordam? Não. Por que essa ideia? A pergunta de $1 milhão. Posso começar, Lili? Pode. Ninguém identificou, tá, professor? Então... Tá. Então, meu cara anônimo. Eu acho o seguinte: se você for realmente buscar a quantidade de doenças importantes para as quais a gente não tem vacina, ela ainda impressiona um pouco, né? Você pega um exemplo, HIV.
Né? A AIDS surgiu na década de 70, início da década de 80, e desde lá, zilhões de dólares, de dinheiros, foram, né, lançados nas pesquisas contra HIV e até hoje a gente não tem uma vacina. Né? E tem outras doenças icônicas para as quais a gente não tem vacina. Né? Lembrar algumas aqui, por exemplo, não só para vírus, a gente não tem uma vacina humana para leishmaniose, a gente não tem vacina para malária, que é uma doença que mata muito, que tem um potencial, né, de infecção muito alto. Então, se a gente pegar essas doenças icônicas, que são muito importantes, então a gente pode até concordar. Tá? E aí tem uma frase entre os vacinologistas, né, vocês lembram que um dos últimos slides que eu mostrei, eu falei que a UFMG trabalha no desenvolvimento da vacina do futuro, né? Que são vacinas que não existem, não tem tecnologia para elas hoje. Né? Pode ser que as vacinas para as quais a gente não tem, para as doenças para as quais a gente não tem vacina hoje, elas precisam de uma tecnologia que não existe. Tá? É por isso que a gente investe em novas estratégias de vacina. Então, por exemplo, né, o HIV que eu falei, já foi testado vacina de vírus morto, já foi testado vacina de pedaço de vírus, já foi testado vacina de vírus atenuado. Nenhuma delas funcionou. Essas são as vacinas clássicas. Então, a solução está fora da caixinha. A gente precisa inventar uma coisa diferente. Tá? Então, é por isso que algumas doenças a gente ainda não tem a vacina, porque as soluções clássicas não funcionaram. Tá? E são os desafios contemporâneos que a gente tem. Eu queria só dar um outro exemplo, né? Assim, algumas vacinas, parece simples, a gente introduz um vírus atenuado e produz uma proteção, anticorpos, só que às vezes esse anticorpo que a gente produziu, ele vai atacar não só o vírus quando entrar no organismo, mas acaba atacando células do nosso próprio organismo. Então, nessa simplicidade que o Flávio apresentou, existem algumas situações particulares que ocorrem quando se tenta produzir uma vacina, né? E que aí inviabilizam e aí a gente tem que procurar uma nova tecnologia para induzir aquela proteção, uma proteção que não vai também atacar o meu organismo. Então, tem várias questões aí que realmente fazem com que a produção de vacinas não seja uma coisa tão simples assim. Agora, eu considero que elas são vacinas efetivas. As que a gente tem são muito efetivas, né? Assim, a redução do número de doenças, a redução de hospitalização, a redução de óbitos é muito bem descrito, né? Com todas umas mais, outras menos, mas com todas as vacinas que a gente tem aí. Quem fez a pergunta, eu convido a ir comigo no hospital para ver esse impacto, porque a gente vê muito isso lá, né? Tanto na redução quanto na falta da vacina, levando crianças a se internarem, a adoecerem. Tá? Eu vou só completar falando uma coisa simples, que é o seguinte, todas as vacinas que são licenciadas são vacinas extremamente eficazes. Vocês nunca vão receber num posto de saúde uma vacina que tenha uma eficácia 30%, 40%. Porque se ela não tem uma eficácia alta, importante, ela não vai ser licenciada. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência e essa confiança também. E outra coisa importante, eu falei, né, para aquelas doenças que não têm vacina, a solução é tecnológica, é investir em pesquisa. Né? É aí que está, né, o ponto tão importante. A pesquisa é essencial para a gente continuar na busca por essas soluções vacinais que hoje não existem. Né? Ok, a próxima pergunta da Janice Isabela. As fake news acabam se tornando um grande problema e atingindo diretamente a saúde. Vocês que dedicam tanto tempo às pesquisas também se preocupam e buscam soluções para essa situação? As fake news são algo que tomam, na verdade, o tempo de vocês e também vocês se dedicam a esse tema para poder combater, portanto, essas fake news? Acho que a gente está aqui é uma forma da gente se dedicar, né? Assim, eu vejo que muitas pessoas não se vacinam e essas fake news elas acabam se disseminando por falta de informação. Então, eu acho que nós, como professores, o que a gente pode fazer de melhor é realmente divulgar a importância das vacinas, o impacto das vacinas, né? A realidade por trás das vacinas, para que as pessoas possam se informar e tomar uma decisão se elas vão vacinar ou não, baseado em conceitos reais a respeito daquela vacina e não baseado em coisas que, né, não são tão realistas, na verdade. Eu acho que esse é o papel da gente também, né? Eu vou até dar um exemplo. Hoje de manhã eu dei uma entrevista para a Rádio Inconfidência falando exatamente sobre isso. E eu não sou popstar, não. Né? Todos nós, né, temos esse dever de informar.
né, de buscar oferecer. E eu convido a vocês também, uma coisa que eu falo para meus pais que estão aí na plateia, quando chegar uma notícia, hoje é muito fácil disseminar notícia. Você aperta o botãozinho do send no WhatsApp, né? Tente buscar a origem daquela notícia, para ver se você não está contribuindo para difundir uma notícia que não é verdadeira e que pode causar um impacto, né? Acho que a pessoa perguntou, né? Tem o nome dela? Janice. A Janice perguntou se a gente se preocupa e gasta o nosso tempo com isso. Sim, né? A gente se preocupa e gasta, e a gente fala isso nas aulas, a gente faz nas aulas para os alunos que estão fazendo os cursos, nos nossos seminários, e para as pessoas que nos procuram através da imprensa, através do CDCOM, né? Que tem um papel fundamental dentro da universidade. E vocês têm que fazer parte desse processo, né? Pensar antes de apertar o botãozinho do send se aquela informação que você está divulgando é correta, se ela vai causar mais mal, né, do que bem. Deixa eu complementar. Eu acho que às vezes é cômodo, né, a gente não colocar na lista de coisas que a gente tem que fazer, a gente se vacinar, né? E quando a gente escuta uma notícia, essa vacina tem muito efeito colateral, aí vai de encontro com essa comodidade nossa. Então vamos buscar informação, vamos procurar entender sobre as vacinas, sobre a proteção das vacinas, e vamos colocar isso na nossa lista de coisas que a gente precisa priorizar, né? Não vamos deixar isso para depois, porque pode acontecer com a gente, né? A gente pode adoecer de uma coisa que a gente podia ter prevenido, ou a gente pode acabar adoecendo pessoas ao nosso redor que não tinham como se proteger, né? Próxima pergunta do Caio. Ele pergunta o seguinte: falando da vacina da cocaína, que me chamou bastante a atenção, está sendo feita alguma vacina para outras drogas? Essas vacinas seriam distribuídas como vacinas de doenças comuns? Caio, né? Caio, a doença, a ideia é essa, né? Hoje a UFMG, ela estuda, sim, o departamento de psiquiatria, né, junto com outros departamentos, né, na Faculdade de Medicina, se não me engano, posso estar errado, mas tem dedicado esforços a trabalhar esse tipo de vacina. A que deu certo, e aqui, né, foi divulgado pela mídia, foi para a cocaína, porque o metabólito da cocaína, né, eles tiveram uma ideia muito legal, porque ele era muito pequenininho. Então, quando você faz uso da cocaína, aquele metabólito não gera anticorpos no seu corpo. Então, não gera uma resposta do corpo contra a cocaína. Então, o que eles fizeram foi grudar na vacina, né, tá lá o pedacinho, o metabólito da cocaína, e grudou uma outra molécula maior para fazer o sistema imunológico enxergar aquela molécula da cocaína. E, funcionou. Será que vai funcionar para outras drogas, né, como, por exemplo, né, a maconha, ou, sei lá, os componentes de outras drogas? Pode ser que sim. Hoje ainda não funcionou. Pode ser que existam até pesquisas, né? A gente não conhece tudo que está acontecendo em todos os laboratórios, mas a da cocaína, ela é central. Se ela vai ser distribuída, vai depender. Está marcado a última informação que eu vi é que, por falta de recurso, né, os testes em seres humanos foram adiados para 2021. Tá? E a gente precisa passar por isso ainda, para saber se vai funcionar. Ok, a próxima pergunta é do Fábio Marinho. Boa noite. Temos notado uma inversão acerca da população como um todo, com o aumento da população mais idosa e aumento da expectativa de vida também. Existe alguma mudança no estudo, no desenvolvimento de vacinas devido a esse fato? Hoje existem mais vacinas direcionadas para essa população, né? Eu acho que antes não se preocupava tanto, como eu falei para vocês, quando foi criado o Calendário Nacional de Imunizações, o foco eram as crianças, né? Hoje a gente tem uma população muito grande acima de 60 anos. Então, realmente, essa população está sendo vista e tem se focado na prevenção das doenças nessa população também. Então, hoje existem várias vacinas. Vacina de herpes zoster, a vacina de gripe, que é importante, 2 vacinas de pneumonia, a vacina de hepatite B, que antes era ofertada só para as crianças e hoje é ofertada também para essa faixa etária, porque é uma faixa etária que tem atividade sexual e a hepatite B ela pode ser transmitida dessa forma. Então, sim, essa é uma faixa etária que está sendo mais olhada, né? Vamos dizer assim. Vocês já ouviram falar de adjuvantes?
Adjuvantes são coisas que a gente põe na vacina para ela ficar mais forte, para ela acordar mais o sistema imune. Então, esse é um tipo de estudo que tem acontecido, né? Porque quando a gente fala vacina, você pensa só na vacina, aquela proteínazinha, ou aquele vírus, mas tem um monte de tecnologia envolvida na produção de uma vacina. Entre elas, adjuvantes, veículos, que são a aguinha onde está dissolvida aquela vacina, o número de doses, tudo isso é muito pensado, né? E hoje tem estudos usando adjuvantes mais fortes exatamente para tentar estimular o sistema imune de um idoso, que é naturalmente mais fraco por causa do envelhecimento das células do sistema imunológico dele. Então é uma preocupação, porque isso é uma tendência. A população mundial vai envelhecer, né? Essa é uma tendência mundial e a gente tem que estar atento a isso. Próxima pergunta. Boa noite. Estão acontecendo campanhas de vacinação contra sarampo devido aos novos casos da doença. Eu queria saber se é recomendado que todas as faixas etárias se vacinem e, para o caso de pessoas que já se vacinarem em outros momentos da vida, elas devem se vacinar de novo? Não, então, está bem orientado pelo Ministério da Saúde. Até 29 anos, né, de 1 ano a 29 anos, as pessoas devem receber 2 doses da vacina. Já receberam há 15 anos atrás, ok, está protegido. Não é uma vacina que, a princípio, a gente observa essa queda da proteção ao longo do tempo. Então, se você recebeu 2 doses há anos atrás, você já está protegido. De 29 a 49 anos está indicada, então, 1 dose da vacina, e acima de 49 anos não está indicada a vacina, porque se pressupõe que essas pessoas já tiveram contato com o sarampo lá na infância, tá? Essas pessoas acima de 49 anos, elas vão ser vacinadas só se elas tiverem contato com um caso de sarampo. Aí sim a gente vai fazer uma vacinação de bloqueio daquelas pessoas que convivem com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto com sarampo, porque, como eu falei para vocês, é uma doença muito, muito transmissível, tá? Mas a indicação de vacina é essa. Eu não tenho nenhum. Eu acho que a Lilian foi perfeita, né? Ela é a médica do palco hoje. Então acho que eu vou seguir essas instruções. Bom, a próxima pergunta. A doença de Chagas foi descoberta há mais de um século e ainda não há vacina eficiente para imunizar a população contra ela. Isso se relaciona com a dificuldade em elaborar a vacina, ou é possível dizer que há um descaso governamental pelo fato dessa doença afetar mais as populações rurais do país? Eu até trabalho com um grupo que pesquisa a doença de Chagas, estava lá no meu slide, se vocês perceberam, e ela é considerada uma doença negligenciada. O que é uma doença negligenciada? Os países ricos não têm Chagas, os países pobres têm Chagas. Consequentemente, né, o volume de dinheiro aportado para trabalhar com doença de Chagas é muito menor. Né? Por quê? Porque os países que têm dinheiro para investir, né, países europeus, né, os norte-americanos, eles investem no que é interesse para eles. E se sobrar um dinheirinho, né, um trocado, aí eles investem numa doença, no desenvolvimento de uma vacina que não faz parte do que eles lidam no dia a dia de cada um deles. Então tem esse aspecto, né, que a gente tem que se virar sozinho, né, país, né, em desenvolvimento, para levantar o recurso. E fazer uma vacina, gente, é muito caro. Né? O custo global de uma vacina, desde que ela foi concebida, que o pesquisador teve a ideia, até chegar no final do processo de produção, chegar na prateleira, é de cerca de $1 bilhão, dependendo da vacina que a gente está falando. É muito dinheiro, é caro. Ciência precisa de investimento por causa disso, mas o retorno é gigantesco, né, que a gente vê. No caso da doença de Chagas, ainda tem um outro aspecto. Né, o protozoário, o bichinho que causa a doença de Chagas, ele tem múltiplas formas, ele esconde dentro da célula. Tá? Ele evoluiu com o hospedeiro dele durante milhões de anos para esconder do sistema imunológico. Então a dificuldade que a gente tem hoje é encontrar um jeito de fazer o nosso sistema imunológico achar aquele ponto fraco, aquele momento em que a gente pode afetar o ciclo de vida dele dentro da gente, né, para cortar a replicação, a multiplicação desse protozoário, desse verme, né, desse germe. Ele não é um verme, é um protozoário. Então são esses dois aspectos que são complicadores, né, no caso da doença de Chagas, mas a gente continua tentando. Ok. Bom, infelizmente a gente vai ter que terminar por aqui. São várias perguntas, mas nosso tempo esgotou. Quero agradecer a todos que enviaram as perguntas, agradecer também à equipe do CCBB, especialmente aos professores, a Lilian e também o Flávio, por estarem aqui com a gente hoje, passar um pouco desse conhecimento deles para a gente. Muito obrigado, viu, professores? Um prazer. Bom,
Eu lembro a vocês que o FMG Talks acontece sempre uma vez por mês aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, que faz parte do Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Se você gostou do evento e tem alguma sugestão também, no folheto que a gente entregou na entrada tem um code onde você pode responder a uma pesquisa e também dar a sua opinião, participar, criticar, enfim. Fiquem muito à vontade. Bom, sobre as próximas edições, anote aí na agenda de vocês, no dia 9 de outubro, a gente vai conversar sobre fake news e o poder da mentira bem contada com os professores Fabrício Benevenuto, da Ciência da Computação, e a Jane Alzamora, da Comunicação. E no dia 6 de novembro, os convidados são os professores Ivan Domingues e Silvia Guatimozin, que vão falar sobre a revolução genética e tecnologias usadas na manipulação do DNA. Um ótimo papo, né? Então, a gente aguarda vocês aqui no mês que vem. Muitíssimo obrigado, gente. Uma boa noite a todos.